Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Marcelino Silvério e você é bem-vindo à nossa segunda aula do CPO, Curso Preparatório para Obreiros. Estou muito feliz que você tenha chegado até esta segunda aula. Bom, na aula de hoje nós iremos falar sobre dois pontos muito importantes: os 5 dons ministeriais e qual é o propósito de Deus em levantar obreiros para a sua seara. Nós temos aqui um texto de referência, um texto base, que está em Efésios, capítulo 4, versículo de número 11. Efésios, capítulo 4, versículo de número 11. Você que está com a sua Bíblia aí, abra comigo nesse texto. Vamos ver aqui sobre os 5 dons ministeriais que Paulo, quando escreve a igreja de Éfeso, ele dá ênfase a este assunto de suma importância. Leiamos. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Queridos, quando o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Éfeso, ele vai exortar a igreja sobre a unidade da fé. Quando chegamos aqui no versículo de número 11, o texto que lemos, o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre os dons ministeriais dado a cada um através do Espírito Santo de Deus para a execução, o desenvolvimento, o aperfeiçoamento da igreja. A Bíblia Sagrada, em especial as epístolas pastorais, dispõe de um grande acervo que trata acerca do obreiro, desde a formação da igreja primitiva, que o Mestre Jesus se preocupou em formar um colegiado de apóstolos preparados para auxiliá-lo na preparação da construção do reino de Deus aqui na terra. Com a ascensão de Jesus ao céu, esta tarefa transferiu-se para os apóstolos e dentre eles destacam-se a princípio o apóstolo Pedro, que foi um dos que mais preocupou-se em preparar obreiros para a obra do Senhor. Nós temos aqui então o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. Ambos reconheciam a existência de cooperadores, diáconos, presbíteros e pastores no ministério. Tanto Pedro como o apóstolo Paulo, eles se preocuparam com o crescimento da obra e eles reconheciam a existência dos cargos eclesiásticos, dos cargos ministeriais, como acabamos de falar aqui, cooperadores, diáconos, presbíteros e pastores e evangelistas também. Bom, vamos ver aqui alguns textos que mostram que Paulo ele reconhecia os cargos ministeriais. Quando você abre a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 16, versículo de número 3, Paulo vai dizer: saúda a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Então Paulo reconhecia o ministério, o cargo de cooperador. Em 1 Timóteo, no capítulo 3, versículo de número 8, está escrito: da mesma sorte os diáconos sejam honestos. Paulo, ele reconhecia o cargo de diácono. Tito, capítulo 2, versículo de número 5, vai dizer: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros como já te mandei. Paulo, quando escreve a Tito, ele reconhece o cargo de presbítero, ele reconhece o presbitério. 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo de número 5, Paulo diz: mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o seu ministério. Quando o apóstolo Paulo ele escreve ao seu filho na fé, Timóteo, ele reconhece o cargo, o dom, o ministério de evangelista. Maravilha? Bom,
O escritor aos Hebreus, nós não sabemos quem escreveu o livro, a carta aos Hebreus, mas o escritor que escreve aos Hebreus, no capítulo 13, no versículo de número 17, ele vai dizer: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele. Logo, o escritor aos Hebreus reconhecia o ministério pastoral. Logo, temos na Bíblia o reconhecimento dos cargos ministeriais, ou seja, cooperador, diácono, presbítero, pastor e evangelista. Sobre os cargos ministeriais, nós falaremos nas próximas aulas. Hoje, nós falaremos sobre os 5 dons ministeriais que está aqui no texto onde lemos, Efésios, capítulo 4, no versículo de número 5. Só para ressaltar aqui, queridos, existe uma diferença entre dons ministeriais e dons espirituais que está registrado em 1 Coríntios, no capítulo de número 12. Eu vou repetir isso aqui, que é muito importante. Enquanto em Efésios, no capítulo 4, versículo de número 11, Paulo vai falar sobre os dons ministeriais. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, Paulo vai falar sobre os dons espirituais. Então, para não confundir aí, é bom a gente fazer essa distinção sobre os dons ministeriais e os dons espirituais. Bom, vamos analisar aqui em Efésios, no versículo de número 11, sobre os dons ministeriais. Só para ressaltar aqui, quando nós falamos de dons ministeriais, falamos de um presente dado ao homem para o desenvolvimento do ministério, para a edificação do ministério. Paulo, quando escreve aqui em Efésios, no capítulo 4, ele vai falar sobre a unidade da fé, dando ênfase que tudo provém do mesmo Espírito, tudo provém do Espírito Santo de Deus. E quando ele diz que há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, ele vai dizer: um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos, em vós. Mas a graça de Deus foi dada a cada um segundo a medida do dom de Cristo. Então Paulo está dizendo que os dons dados ao homem para o desenvolvimento do ministério foi dado pela graça do Senhor Jesus. Foi dado gratuitamente para o desenvolvimento do ministério, para o desenvolvimento da obra de Deus. Vamos aqui observar e analisar qual é o significado desses dons ministeriais, ou seja, apóstolo, evangelista, pastores e mestre, ok? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui, maravilha. Qual é o significado de apóstolo? Bom, o apóstolo, ele é um missionário. Ele é um missionário que deixa de lado a sua vontade para viver em função de propagar sua fé, pregando a palavra de Deus por todo o mundo. Então, missionário, ele é o mesmo que apóstolo. Apóstolo do grego é enviado. Então, só para deixar isso bem claro aqui, qual é o significado de apóstolo? O que é um apóstolo? Um apóstolo é um missionário que deixa a vontade de lado para viver em função de propagar, de pregar a sua fé. Ele é um pregador, ele é um missionário, do grego apóstolo ou enviado. Em segundo lugar está o dom de profeta. O que é o dom de profeta? O que é o profeta? O profeta é aquele que recebe a mensagem de Deus e transmite para a igreja a fim de edificar, conforme está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo de número 13. O dom de profeta é um dom dado ao homem para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação da igreja. Vamos ressaltar aqui algo muito importante. Existe uma diferença do dom de profeta na época da graça, nos dias atuais, e o profeta do Antigo Testamento. Pastor, qual é a diferença?
O profeta do Antigo Testamento, ele recebia a mensagem de Deus e transmitia ao povo. Ou seja, o profeta do Antigo Testamento, ele ajudou, contribuiu para o desenvolvimento do Antigo Testamento. Haja visto que todas as vezes que um profeta liberava uma palavra, aquilo ficava registrado. Então os profetas do Antigo Testamento, eles contribuíram para compor o Antigo Testamento, ok? Dentre eles nós temos o profeta messiânico, o profeta Isaías, o profeta que mais vaticinou, profetizou sobre o Messias. Temos o profeta Ezequiel, que na época ele era sacerdote. Depois que foi levado para a Babilônia, ele tem um encontro com o Senhor na beira do rio Quebar, e ali ele recebe o chamado para ser profeta. Temos, por exemplo, o profeta Chorão, o profeta Jeremias. Temos, por exemplo, o profeta Elias e o profeta Eliseu, entre outros profetas do Antigo Testamento. Já na época da graça, o profeta é aquela pessoa que recebe esse dom para exercer na igreja. Ele recebe uma mensagem de Deus e transmite à igreja. Um pregador, por exemplo, ele pode estar sendo usado com o dom de profeta. Ele está ministrando uma palavra para a igreja e recebeu de Deus uma mensagem e transmite à igreja. Esse é o dom de profeta do Novo Testamento, ok? Bom, temos aqui também o evangelista. Lembrando, queridos, que todo cristão, ele é um evangelista, porque um evangelista, ele atua na sociedade, ele atua no mundo, é aquele que evangeliza, é aquele que vai de rua, porta em porta, é aquele que vai de cidade em cidade, levando a palavra do Senhor, evangelizando. Isso aqui também é um dom. Por exemplo, temos o evangelista Filipe, no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, vai relatar sobre o seu ministério. Ele recebe uma chamada de Deus, o Espírito Santo fala com ele e ele desce até o deserto para encontrar ali com o eunuco. E ali ele prega para o eunuco e o eunuco é batizado nas águas e ele consegue atuar e desenvolver o seu ministério. Então temos aí o dom de evangelista. Pastor. Pastor também é um dom. Pastor não é para quem quer. Não se faz pastor em um seminário teológico. Você pode fazer o básico, o médio, o avançado, o mestrado, doutorado. Não quer dizer que você vai ser um pastor. Por quê? Porque pastor é um dom dado por Deus para pastorear. É aquele que recebe o dom para apacentar as ovelhas. Aquele que cuida, zela, aconselha, visita, alimenta as suas ovelhas. Este é o pastor. Jesus nos evangelhos, no evangelho de João, Jesus fala que ele é o bom pastor que dá suas vidas pelas ovelhas. Uma das características de um bom pastor é aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. Ao contrário do mercenário. O mercenário é aquele que trabalha por dinheiro. O mercenário, ele rouba as ovelhas, tira a lã da ovelha, porque é mercenário. O pastor verdadeiro é aquele que cuida, que zela, que apacenta, que aconselha. Ele recebe esse dom para desenvolver este ministério. O doutor, assim como o pastor, ele tem o dom para ensinar. Olha só, o doutor, assim como o pastor, ele tem um dom para ensinar. Você pode estar me perguntando, pastor, doutor não se faz em uma faculdade? Por exemplo, quem faz advocacia, ele é um doutor. Quem faz medicina, ele é chamado, ele recebe o título de doutor. O juiz recebe o título de doutor. Só que aqui Paulo está dizendo do dom do doutorado. Olha que coisa impressionante. Talvez você pode fazer a faculdade que for, porém você pode ser advogado, um doutor, você pode ser um médico, você é um doutor. Mas Paulo está falando aqui doutor na palavra, doutor do evangelho. Isso aqui você não consegue em faculdade. Você pode fazer o doutorado, não significa que você é um doutor da palavra. Para ser um doutor da palavra, você precisa receber de Deus esse dom. É claro que o conhecimento, ele vai complementar aí, toda a estrutura deste ministério.
mas o dom de doutor é aquele que recebe a palavra. Ou seja, quando você estuda a palavra de Deus, você tem uma capacidade para transmitir conhecimento, porque tem muitas pessoas que conhecem, mas não têm o dom para transmitir o conhecimento. E para encerrar essa segunda aula, vamos ver qual é o propósito de Deus em levantar obreiros para a sua obra.